Começamos em 3, 2, 1. Fala pessoal, nós estamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast Lipedema Talks e hoje eu tô com uma convidada muito especial para nós aqui da clínica, que é a nutricionista Adriana Bueno. Ela fala muito abertamente nas redes sociais sobre o cuidado que ela como nutricionista tem com o TDAH, mas ela tem outras qualidades, outros tipos de abordagens que eu quero até que ela vai se apresentar um pouquinho. Mas eu quero que você compartilhe com a gente muito da sua jornada, que eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas que nos acompanham, e agradecer você ter aceitado o nosso convite. Obrigada por estar aqui, Dri. Eu que agradeço, Elô. Para mim é um prazer estar aqui. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, principalmente para compartilhar a minha jornada em relação à parte do lipedema e principalmente o explante, que é aquilo que a gente estava muito preocupada, né? Se realmente devo fazer, não devo fazer, será que eu fiz, não fiz? Todo será mundo que eu sabe. fiz, eu não fiz? Eu deixei assim uma curiosidade porque é uma parte assim que está muito em alta. Bom, me apresentar agora. Claro. Eu sou nutricionista, formada já desde 2012. Tenho especialização em modulação intestinal, fisiologia humana, já tenho pós em metabolônia, adequação nutricional na melhor fase da vida, em manutenção da homeostase. Adoro estudar sobre biofísica quântica, o processo de energia e principalmente a parte emocional. Como nossa emoção, os nossos processos emocionais impactam na nossa vida. Isso faz com que a gente possa melhorar ou piorar os nossos resultados, principalmente da cirurgia plástica. Então, ter a nossa saúde mental é importante. Sou especialista em TDAH porque o meu filho é TDAH e eu sou TDAH. Toda vez que eu falo nisso, eu fico emocionada porque TDAH, para mim, ele veio para transformar a minha carreira em relação à nutrição. Então, é uma alimentação assim que muda a vida do portador do TDAH. Porque quando a gente consegue realmente entender como o alimento ele faz um processo de melhorar a vida da criança, do portador, a gente consegue perceber que é o fator de ansiedade que prejudica muito. Então, quando a gente adequa a parte nutricional, faz o equilíbrio em relação à parte da modulação intestinal, entende que cada corpo é diferente. Então, qual que é a melhor alimentação para essa pessoa? Não é uma alimentação que está na moda, é uma alimentação que o corpo se adapta, né? Então, assim, a gente consegue avaliar através da individualidade, fazendo com que ele consiga evoluir e principalmente melhorar muito. Você vê que a alimentação é a base de tudo e o intestino, então, né? Nem se fala. É tudo. Até quando se fala TDAH. Tudo mesmo. Tem muita coisa pra gente ainda estudar e aprender sobre isso, mas você já tá bem à frente, né, Adri? Eu converso com a Adri há muito tempo sobre isso, né? Da academia. Há muito tempo, né? A gente já fez várias reflexões aí sobre isso. A gente vai ter que separar um podcast só pra falar sobre isso, porque é um assunto muito interessante e você vai poder ajudar muita gente, porque você tem muitas histórias de vida com seu filho, que você já compartilhou comigo algumas vezes, que você fala assim, gente, se eu pudesse todo mundo saber, reconhecer e ajudar, né, tantas histórias que a gente que você já passou. Sim, eu fico muito emocionada, porque é uma jornada muito importante e hoje a gente está vivendo uma era onde que as pessoas não sabem diferenciar se as pessoas realmente têm TDAH ou se elas estão num desequilíbrio nutricional ou se elas estão realmente no fator emocional, um excesso de tela, um excesso de informação prejudicando o sono e apresentando muitos sintomas em relação ao TDAH. E muitas vezes elas não são TDAH. Nem são. E estão sendo laudadas como TDAH, estão tendo um excesso de medicamento e prejudicando assim o desenvolvimento. Então, para mim, o TDAH ele não é só um fator que veio para evoluir assim a vida das pessoas, mas para entender que o TDAH existe. Os portadores do TDAH, a gente tem falo porque eu também sou TDAH. Se a gente não conseguir identificar nos primeiros anos de vida, a pessoa ela tem uma baixa autoestima muito grande. Isso impede com que ela consiga evoluir e se tornar uma grande pessoa, principalmente no campo profissional, familiar, porque ela sempre vai se contradizer. Será que eu realmente consigo? Então isso é um fator muito importante. Acaba abandonando tudo. E isto, sendo TDAH, foi uma parte muito importante que me deixou num processo emocionalmente abalado em relação ao explante. Que é o nosso assunto. Que é o nosso assunto de hoje. Aproveitar e falar do explante, porque eu acho que esse assunto tá muito em alta. Tá. E claro, não é à toa, você também estava lendo muito sobre isso. E eu já vou aproveitar e já vou fazer a primeira pergunta. Esse assunto do explante gerou muitas reflexões em você, né? A gente conversou bastante sobre isso, essa decisão de querer se livrar da prótese de silicone que você tinha, que estava muito bonita, a prótese estava íntegra, não tinha nenhum problema. No início você pensou em remover, só que aí
aconteceu alguma coisa, quando aconteceu e o que aconteceu para você tomar a decisão que você tomou. Fala um pouco para nós. Na verdade, fazia uns 2 anos que eu estava sentindo um peso muito grande no seio. Então a minha prótese era uma prótese que, né, que depois eu nem sabia que era 400 ml, eu não imaginava que era tão grande. E eu estava sentindo um peso, um desconforto. Mas, como eu sou da parte da integrativa, e quando eu estudo muito esse processo em relação aos alimentos que levam ao processo de toxicidade, prejudica o processo em relação à parte cognitiva, eu acabei me aprofundando na parte do silicone. Então eu entrei em algumas páginas, vi o perigo do silicone, como o silicone estava aumentando o processo inflamatório, prejudicando assim o processo tiroidiano, e aquilo me deu um certo pânico realmente. Então para mim foi uma questão que eu falei, não, eu quero remover em relação à saúde. Mas quando a gente fala em saúde mental, esse é um grande ponto para a gente ter esse conhecimento, porque saúde mental, eu coloquei tanto aquilo na minha cabeça que realmente era o que eu não queria, que eu queria fazer, eu ia ficar melhor sem a prótese, eu queria fazer todo um processo de retirar, ficar mais saudável. Eu acho que é legal, tem muitas mulheres que realmente optam por isso, né? Mas será que eu iria me aceitar depois? Porque eu já tenho prótese há uns 22 anos. E quanto você tem de altura, Fala? Eu tenho 1,80 m. Então, pra mim, foi um desejo colocar a prótese porque me incomodava muito. Não tinha nada. Então, eu tava naquela, será que eu vou ficar doente? Eu fiquei naquilo. E isso aumentou o processo em relação a potencializar as dores que eu estava sentindo. Então, eu tava muito, muito insegura, com muito medo. E aí que vem o processo também, a gente confiar no profissional que atende a gente. Então, vocês pra mim são... Nossa, de verdade, se não fosse ter feito com vocês, eu não teria feito. Eu não teria colocado, porque para mim foi muito importante a confiança, o cuidado que vocês tiveram em relação a passar aquilo que falou, olha, realmente coloca a prótese que você não vai se arrepender depois. E eu coloquei uma prótese menor. Você decidiu um dia antes, né? Um dia antes. E eu tava vindo aqui quase todos os dias. Eu falava assim, eu não quero mais prótese. Eu não quero mais prótese, tá assim. E um dia antes, eu liguei pra Cláudia. Eu falei, Cláudia, eu vou desmarcar porque eu tô doente. Porque de tanta pressão que eu tava sentindo em mim por causa da prótese, que eu não queria mais, porque eu tava preocupada em realmente, e foi aquilo que até o Carlos comentou comigo, ele falou assim, Adriana, se você acreditar que ela vai fazer mal, ela vai fazer mal. E realmente, a prótese de silicone, a gente, através dos estudos, a gente observa que as próteses que têm rompimento, vazamento, elas prejudicam muito. Né? Então elas fazem um processo em relação, mas que não era o caso. Hoje em dia a gente pode observar que as próteses, quando elas estão no processo íntegro, que a gente consegue, que vocês colocaram e viram que a minha não estava assim rompida, mas quando ela está íntegra não tem nenhum prejudicial à saúde. Até mesmo que ela ia fazer mais, ele faz mais bem para mim do que mal, porque hoje, 24 dias depois, 23, 24 dias depois da cirurgia, hoje eu olho no espelho e eu falo, meu Deus, obrigada por ter colocado. Porque eu achei que hoje o meu seio tá de um tamanho bom, ficou um tamanho assim que eu estou me sentindo mais leve. E eu percebi que eu falei, nossa, eu não ia me aceitar. Eu não ia. Porque depois que passou aquela sensação, hoje eu não tenho as dores, eu não tenho mais aquele desconforto, não tenho o peso. Porque, na verdade, eu acho que inicialmente era o que te incomodava, é que você confundiu os sentimentos, você não gostava do peso, você não queria o tamanho, você queria diminuir, só que aí você confundiu isso com não querer a prótese. E era o que a gente conversava, a gente entende que você queria diminuir, só que eu falava, ela não vai ficar feliz sem a prótese, porque você falava, não, mas eu queria, não me importa, eu falei, mas ela não vai ficar feliz. Por isso foi muito bom que no último momento você falou assim, não, então tá. Vamos colocar. E foi a melhor decisão, porque você já entendeu. A prótese não vai fazer mal para você. Hoje tem estudos que mostram que a prótese ela vai beneficiar você e ela vai te prevenir de muitas coisas. Eu vou te falar uma história que aconteceu, todo mundo vai ouvir. Nós tivemos uma paciente que ela não queria prótese. Quando a gente não põe prótese, a gente tem que manter todo o tecido mamário para que a gente possa criar um conteúdo ali dentro. Então você não tira muito tecido mamário. Então a gente fez. Ela pegou, poxa, ela não gostou muito do resultado, sabe? Ela falou, eu esperava mais, eu achei que ia ter um colo. Eu falei, não fica, a prótese é diferente. Não, então eu tô disposta a pôr prótese. Então ela decidiu pôr. A gente fez a cirurgia novamente, retirou o tecido mamário para incluir a prótese, adivinha? Câncer. Sorte dela que quis pôr a prótese, entendeu?
senão ela teria desenvolvido o câncer, porque a gente teve a sorte de pegar o câncer em estágio inicial, tratamento somente quimioterápico via oral, e ela está curada. Então, assim, tem várias outras versões que mostram pra gente que, assim, a gente precisa acreditar no que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente vai se sentir bem, porque o que você falou de saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Sim, muito. Né? E uma parte muito importante que eu achei foi que você e o Carlos mencionou pra mim, que eu tava muito preocupada em relação aos malefícios em relação à prótese, que foi, até o Carlos falou assim pra mim, olha, eu vou te apresentar um artigo que demonstra que quem tem prótese mamária, as chances de se recuperar após ter um câncer é mais rápido, porque aquele encapsulamento que ele faz em volta da prótese, ele é como uma linha de defesa, que aí ele fica ali, né, perto dos gânglios linfáticos, e ele atua também com um processo de defesa. Eu não tinha pensado nisso. Então são várias maneiras que a gente observa em relação como que o nosso corpo, ele também, porque esse encapsulamento que ele faz da prótese, ele também é uma maneira de proteger o nosso corpo. Então a gente tem que avaliar como a gente recebe a informação e como que essa informação vai impactar no nosso corpo. É igual justamente o glúten, que eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, glúten faz mal? Sim, porque nós não temos enzimas que vão degradar a gliadina, que é a proteína presente no glúten. Mas, por exemplo, que nenhuma paciente minha hoje falou assim, doutora, eu posso voltar a comer glúten? Eu falei, tá com vontade? Tô. Falei, então pode. Porque se eu ficar pensando que eu não posso, o fator emocional vai ser mais prejudicial do que eu ingerir o próprio glúten, que foi no caso da prótese. Então, assim, eu acho que eu estava tão mais preocupada com como aquilo ia me prejudicar. Você não pensou na parte emocional. Na parte emocional. Eu não pensei o pós, que foi um olhar muito maravilhoso que vocês tiveram, em entender o pós que eu teria depois, ou aquele olhar que eu ia me ver depois no espelho, eu ia... Gente, 22 anos, eu nem me lembro como era o meu seio antes. Eu perguntei pro meu marido, falei, como que era antes? Eu não sei. E ele também ficou muito feliz que eu coloquei, porque ele falou assim, você ia se arrepender. Ia, porque eu acho que a parte da gente se olhar no espelho e se ver é muito importante. Sim. Então eu entendo que, assim, hoje em dia, né, mais um recadinho para os pessoal que está nos escutando em relação ao explante, eu entendo que é muito sério esse processo em relação às toxicidades apresentadas através do silicone, mas é preciso entender se essa prótese está rompida, como que o seu corpo está respondendo, principalmente aos fatores inflamatórios, como que você está cuidando da sua saúde, porque também não adianta nada eu retirar a prótese, mas eu continuar me alimentando de uma maneira errada, eu continuar com ali um excesso de ansiedade, aumentando a toxicidade do meu fígado, do meu intestino, e aí eu vou falar assim, e aí depois, o que acontece? O que tem mais pra eu tratar? E você tá falando disso, hoje eu recebi um vídeo do Dr. Ray, você viu? Que ele tá com câncer. Eu vi, e eu ele achei. Fala, você viu o vídeo dele? Ele fala assim, olha, eu não como sal desde não sei quanto, eu não faço isso, não como açúcar, eu não faço isso. Ele mudou a alimentação, atividade física, ele faz todo o básico bem feito. Mas uma das coisas que ele não mudou foi o estresse. E ele falou assim, e eu vou contar pra você, todas as coisas que eu me estressei na vida, nada deu certo. E hoje eu tô colhendo o fruto disso. Esse do Dr. Ray, que eu percebi e dele daquele outro ator que é fitness, ele é bem magrinho. Ajuda. Paulo Musi, não é Paulo, não, perdão, gente, é Paulo, eu esqueci. Não, é um outro ator, depois eu vou mostrar pra vocês, anexar aqui. Ele é super natural, ele malha e tudo, mas a parte emocional, se a gente não cuidar do nosso emocional, que nem não adianta nada eu ter uma alimentação equilibrada, eu comer alimentos e eu ficar sempre estressada, eu ficar sempre preocupada, eu sempre ficar com aquele processo, não dormir, pensar no que está acontecendo, como que a minha vida vai seguir daqui para frente. Gente, eu estou degradando, o seu corpo ele fica totalmente em estado de alerta. Exato. Ele acaba desenvolvendo uma autoimune, ele acaba entendendo, gente, o que está acontecendo? Eu não sei o que acontece. Então, aonde o câncer vem? Ele é um aumento do estresse. Você é uma nutricionista totalmente contra ao terrorismo nutricional. Sim. Portanto, porque, na verdade, é isso que muita gente faz. Né? A gente acha que tudo é ruim, que o glúten é ruim, que o sal é ruim, que o açúcar é ruim. E a gente tem a nossa nutricionista, ela sempre fala assim... a gente não pode colocar o alimento como vilão. Alimento é alimento, seja ele biscoito, seja bolacha, seja açúcar, é alimento, eles não são vilões, porque se você coloca uma paciente que gosta muito, tem prazer naquilo, com uma restrição absoluta, você acha que ela vai desinflamar?
ela vai desinflamar. Então não é Não esse vai. o caminho. O caminho é sempre a conscientização, né? A Exato. orientação, eu falo, eu amo doce, mas hoje eu só restringo sem muita dificuldade porque eu consigo entender o que aquilo vai trazer para mim de malefício. Então eu acho que o caminho é conscientização, porque essa restrição traz isso. E hoje o maior acho que o mal da humanidade é o estresse, e é muito difícil de controlar. O estresse. Não tem remédio, né? Não. O estresse é um fator emocional que a gente tem que identificar o que está levando a esse estresse. O porquê que nós estamos. E aí a gente acaba comendo emocionalmente. Porque a gente não entende o que está levando esse fator emocional. Você quer compensar na comida, na bebida, e você acaba desenvolvendo novos vícios. Isso faz com que você desregule totalmente a sua microbiota intestinal. Então aí a gente acaba ficando refém da nossa genética. Porque se você tiver uma epigenética, que é um estilo de vida muito mais saudável, a sua genética não vai se manter. Agora, se você tiver uma alimentação equilibrada, mas viver no estresse, a sua epigenética que vai ser prevalente ali na sua vida. Então você vai ficar realmente com uma alteração ali muito grave. E o estresse ele ocorre principalmente quando a gente tem uma alteração metabólica, principalmente no fator mitocondrial. A gente vai degradando tanto os processos em relação à formação de novas toxinas inflamatórias que a nossa energia em relação às nossas células vão ficando totalmente descompensadas e vão aumentando a quantidade de falta de oxigênio, desenvolvendo células cancerígenas. Então, entender como o nosso fator emocional prejudica é muito importante. Na verdade, acho que essa aí é a pergunta do milhão, né? Todo mundo quer saber. Agora, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho sobre uma transformação da sua vida, que é o lipedema e a cirurgia que a gente realizou, que eu acho que teve um impacto bem legal pra você, né? Você sempre teve dores nas panturrilhas, né? Na verdade, assim, eu sempre tive dores nas panturrilhas e eu sempre tive peso nas pernas. Eu observei depois que eu observei a minha genética, toda a minha família por parte do meu pai tem lipedema. Todas as minhas tias têm aquela perna do pai, né? Do pai, tem aquela perna que tem mais peso, tem aquela panturrilha que é reta junto com a canela, então assim é uma perna inteira. Então eu sempre tive dores. E observando, e eu também tenho a minha genética que nós temos aneurisma congênito. Então eu observo que assim, a genética em relação a isso faz muitas vezes que a gente tenha falta de informação. Como que é essa falta de informação? Eu olhar, minha família tem, então eu tinha as dores nas pernas, por mais que eu me cuidasse, fizesse atividade física, me alimentasse bem, às vezes à noite, às vezes não, né? Sempre eu ficava com muitas dores nas pernas, mas era uma dor que ficava é um desconforto. E quando você começou a falar do lipedema, eu olhei e falei assim, mas será que tem? Mas a gente não consegue identificar, porque eu achava que lipedema era só quando a gente tinha um excesso de gorduras nas pernas. Eu imaginava que a minha panturrilha pudesse ter lipedema. Isso me surpreendeu muito. E principalmente pós-cirurgia, que eu falei assim, gente, não tô sentindo dor nenhuma. E aquilo eu fiquei tão surpresa. Desde o começo, né? Desde o começo, saiu do nem a dor da lipo. Falei, não, nem a dor. Falei assim, como assim não tem dor? E eu tava esperando, assim, ter muita dor. E não tinha nada de dor. Aquilo eu fiquei, assim, totalmente. Falei, meu Deus do céu, é real. É real. É real. É muito real. Eu falei, então, acho que é uma informação que a gente precisa passar. Assim, porque muitas pessoas ainda não entendem, acham que, assim, lipedema é questão de moda. Ou é uma questão, assim, só de estética. Falei, gente, não tem nada a ver. É um desconforto, é um peso e principalmente aquilo faz também com que a gente tenha também mais rompimento de vasos, porque a gente acaba tendo aquela perna que vai tendo o acúmulo de vasos também, porque aquela gordura faz o quê? Uma inflamação, pressiona ali e você começa a ter muito também peso nas pernas por isso. Tudo que a gente já fiz cirurgia de varizes. E é meio que invisível, né? Mais. A doença, invisível. Assim, e é impressionante o que você teve, porque é uma doença, ela é tão invisível que assim, pra qualquer pessoa que você falasse, a pessoa ia falar assim, tá, né, como todo mundo falava, né? Exato. Você é lipedema, vá. A dor nas pernas, ela já acha que assim, é exagero, né? Então pra você foi uma surpresa, essa melhora. Nossa, muito, foi uma surpresa muito grande, porque o que mais me chamou a atenção, assim, que nem no caso do meu marido,
Quando eu falei pra ele, ele falou assim, e ele, nossa, e mesmo quando eu já estive no meu peso mais baixo, quando eu estava, teve uma época que eu pesava 54 quilos há muitos anos atrás. 1,80 com 54. Mas gente, isso faz muito tempo atrás, tá? Por favor. Eu tinha dores nas pernas. Eu tinha dor na perna. E eu lembro que ele falava assim, nossa, que engraçado, desde aquela época. Sim, desde aquela época, porque eu achava que não importava se você fosse magra, você não teria lipedema. Mas era uma falta de informação que eu pelo menos não tinha a mínima noção. Né? A mínima noção. Pouco se falava, pensa. Pouco se falava, então pra mim foi uma surpresa, mas mais surpresa foi quando eu saí do centro cirúrgico. Eu falei, e andando ainda. Então eu achei muito interessante, assim, que eu falei, nossa, que engraçado, né? Eu falei, mas não é pra doer? Não era pra sentir aquela sensação assim de peso? Que você sempre sentiu, né? Sempre senti, não, e não ficou. E a recuperação da cirurgia, ela tende a ser mais difícil do que a cirurgia corporal. Pra você, como é que foi essa recuperação da cirurgia? Você achou difícil? O inchaço incomodou depois? Teve dor? Pode falar abertamente, a experiência que você teve. O que eu percebi? Pra mim, o mais difícil tá sendo o calor. O mais difícil pra mim tá sendo o calor, pelo amor de Deus, porque a gente tem que ficar de cinta, e ela vai até os pés e nada, né, a cinta vai ficar bom, então a gente tá com esse aqui, ó, mas tá de cinta. Tá chique, tá? Mas só que assim, a cirurgia em si pra mim foi tranquila, eu não senti assim aquele desconforto. O que eu percebo? Mas a alimentação faz muita diferença. Se eu comer qualquer coisa que aumente o processo em relação ao sódio e não tomar a quantidade de água corretamente, eu vou ficar mais inchada. Você se sente bem nítido. Bem nítido. Tanto que teve uma vez que eu vim aqui fazer a drenagem com a Camila, que naquele dia, eu acho que fazia uns 4 dias de pós, e eu tava me sentindo tão bem, até mandei mensagem pra Cláudia. Falei, Cláudia, tô ótima. Posso pedalar? Posso andar de bicicleta? Ela falou, Adriana, sossega. Eu falei, gente, mas eu tô me sentindo tão bem, tão bem. E naquele dia, eu não usei a cinta. E é uma cirurgia que precisa. Tá se sentindo bem, aí ela acha que é. Que acha que não precisa do cuidado. Então se a gente ela tem 24 dias hoje de cirurgia, que dia que era isso aí? Acho que era no 4º dia. Gente, e esse que é o cuidado que a gente tem que ter no pós-operatório. E eu tava me sentindo super bem. Eu falei assim, posso fazer. E aí aquele dia eu não usei a cinta até os pés. Usei uma cinta mais curta, né? E aí aqui realmente ela ficou um pouco inchada, mas foi a única vez. Depois, quando eu uso a cinta até os pés e tomo uma quantidade boa de água, você não sente esse inchaço. Então, assim, claro que nos primeiros dias para você agachar, você não vai achar... É porque a minha recuperação é um pouco fora do comum, né? Eu acho que assim, eu já vou poder sair andando, correndo, né? Dia seguinte vai pedalar, né? Então, assim, eu já achava tudo. Mas é tranquilo, assim, não vi. Eu senti mais dores da cirurgia do peito do que da perna. Da perna, não. Mas o que me incomodou foi o seio, porque é o corte, é tudo. Mas a perna eu achei bem tranquilo. O que incomoda é o calor, gente. É só o calor, porque é muita roupa, né? Porque pra gente aqui dá uma disfarçada. Só, mas do resto eu achei bem tranquilo. Eu achei que, nossa, eu fiquei muito impressionada que realmente eu não fiquei inchada. Eu achei que eu fosse até... Foi bem rápido o processo, bem rápido. Né? O que me surpreendeu muito foi um resultado que eu escuto muito quando a gente vai dando uma pesquisada, que as pacientes falam assim, primeiro a gente incha depois, para depois você desinchar. E não, eu fiquei assim, com o meu peso não mudou, inclusive agora estou crescendo, e meu peso, eu não tive essa percepção do inchaço. Mas também por isso, a gente tem que cuidar muito da nossa alimentação, tomar bastante água. O preparo é extremamente importante e ter a nossa saúde mental em dia. Porque, lembra? Pedalar na bicicleta? Gente, não pode pedalar na bicicleta. Tem que ter cuidado. Tá falando isso pra ela mesma. Tô falando pra mim mesmo, por quê? Adriana, não pode, fala. Adriana, você não pode pedalar, né? Não pode. Agora você pode. Agora eu posso, no primeiro dia não pode, né? No primeiro dia, gente, pelo amor de Deus, no pós-operatório, você não vai querer pedalar, né? Ainda bem que nós temos um marido consciente, orientado, lúcido em tempo e espaço. Meu marido, um beijo pra você, amor, cuida muito bem de mim. Que ele falou, sai daí agora, você está no primeiro dia do pós-operatório de uma cirurgia redutora de lipedema máximo com troca de prótese. Então, sai daí. Aí você saiu. Nossa, ele ficou super bravo. Ele falou, gente, já tá se sentindo bem, né? Tá aqui. Você sabe que isso eu acho legal, assim, o meu objetivo de vida é que a gente possa fazer cirurgias e que no dia seguinte vocês possam voltar ao normal tudo. Esse é o meu objetivo, porque é mais importante.
Encerrar, gente? Já vamos Aqui encerrar? é assim, bate-papo. Mas esse é o meu objetivo, eu gosto, porque quando você tem esse estilo mais ativo, dinâmico, a recuperação é muito mais rápida. Então a gente chega, lógico, a gente não ultrapassa os limites, mas tanto é que em 2 semanas estava comigo na academia. É verdade. E sabe o que eu acho interessante? Porque nós estamos numa era onde que quanto mais nós nos cuidarmos, melhor nós vamos ficar. Porque hoje em dia a idade, ela não importa mais, importa o teu cuidado. Eu acho que a cirurgia plástica ela é importante porque ela melhora a nossa autoestima, ela nos dá mais confiança, ela melhora mais a nossa saúde. Então, se você tiver um preparo, entender a consciência de como você está e como você quer estar futuramente, mas entender que você tem que se cuidar, você tem que também ter essa responsabilidade de qual que é o alimento que você vai comer, como que você vai manter essa cirurgia depois, porque cada vez que você se olhar no espelho e você gostar mais de você, você vai tendo mais disposição para descobrir e criar novas coisas. Então é um propósito de vida. Até eu acho engraçado porque as pessoas muitas vezes, até meu filho me pergunta, um dia você vai parar de trabalhar? Eu falei, não, porque adoece. Então quanto mais a gente exercitar o nosso cérebro, mais a gente tiver esse processo de ter mais disposição, energia, mas cuidar da nossa saúde, a nossa idade não importa. E ter essa qualidade de saúde emocional, alimentar, a cirurgia plástica ela vem como uma cereja do bolo para te dar mais disposição e realmente mudar a sua vida. Eu já até por isso que vamos saber que você sentiu essa mudança em outras áreas da sua vida também, né? Porque a cirurgia plástica parece que é algo superficial, mas ela transforma, ela é capaz de transformar a nossa vida também, quando a gente está preparado para receber, né? Sim, e eu quero dar um recado muito importante. Gente, comece com um recado. Um recado muito importante, porque assim, eu acho que a confiança é tudo na vida. Confiança é tudo. E eu só fiz essa cirurgia mesmo porque eu confio extremamente em vocês. Porque senão eu não teria feito. Não teria feito mesmo. Porque, eu falo de coração mesmo, porque não só porque vocês são nossos amigos, mas pela confiança do cuidado. Gente, desde quando eu cheguei naquele hospital, aquele acolhimento, um simples fato de vocês se preocuparem em colocar o aquecimento na cama, que eu sempre passava muito frio. O acolhimento. Você acordou com frio? Gente, não, eu acordei bem. A minha recuperação pós-anestesia foi boa. O cuidado de perguntar, de estar ali e de esclarecer todas as dúvidas, e principalmente em relação à prótese, o do lipedema, que eu também falou, e aquela que. O confiar, pra mim, foi muito importante. Porque eu acho que. Eu acho que é isso que a gente espera. Até mesmo o Adson, meu marido, ele falou assim, gente, não faria com outra pessoa, porque a confiança é o que vai manter. Então, assim, pra mim foi muito importante. Muito, muito importante mesmo. Obrigada. Ai, tô feliz. Eu também. Marketing gratuito. Aí, tá vendo? Pois ela passa conta pra mim. Olha lá, mas é verdade. Antes de encerrar, então, agora bate bola. Quero ver se você tá rápida pra responder. Então vamos. Você vai responder a primeira coisa que vier na sua mente, tá? Tá bom. Combinado? Uma palavra que define a sua jornada com a prótese de silicone. Uma palavra que define a minha jornada? Satisfação. Ah, legal. Porque eu acho que a prótese, ela me deu muita felicidade. Então eu fiquei satisfeita quando eu coloquei a prótese, porque era um sonho que eu tinha. Então pra mim eu fiquei satisfeita. Você gostou, né? Eu sempre gostei. Então pra mim foi muito importante. Então retirar só foi mesmo em relação ao peso e ao desconforto e o medo que eu estava em relação ao silicone, mas eu estou satisfeita e demais. Legal. Maior aprendizado com a cirurgia do lipedema? Alívio. Nossa, alívio. Alívio mesmo, porque entender que o lipedema, ele não tem cura. Que a gente precisa entender que a cirurgia, ela vai tratar, ela vai melhorar a nossa circulação, ela vai te dar mais leveza. É importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa sim da cirurgia, a gente precisa do tratamento nutricional, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, porque é um bem-estar. Então, gente, é um alívio. E eu falo porque, assim, é muito tempo.
Mandei mensagem pra minha prima que ela, tadinha, ela tinha me mandado uma mensagem, falou, Adri, não sei o que da cirurgia do lipedema. Eu falei, acho que não. Quando eu fiz, falei, pelo amor de Deus, faça. Ai. Faça, porque é importante. Então é um alívio, é um aprendizado. Eu acho que a gente deve ter muito cuidado quando a gente vai falar de alguma coisa que a gente não tem total conhecimento. E eu não tinha muito conhecimento nessa área. Eu achava que pessoas que tinham lipedema eram pessoas que tinham mais acúmulo de gordura nas pernas, que quando não era o meu caso, e a resposta que eu tive foi muito boa. Nossa, o lipedema ele tem muitos muito fenótipos, boa. a gente fala. Tem pacientes e pacientes. Tem lipedema que só tem excesso de gordura e não tem dor. Tem lipedema que não tem excesso de gordura e só tem flacidez. Tem paciente que tem muita dor, tem gordura, tem flacidez. Tem paciente que não tem flacidez. Tem de tudo, por isso que é muito difícil o diagnóstico. Por isso que a gente fala em 13% de mulheres, mas eu acredito que é muito mais do que isso. Ai, Lô, acho porque que é o muito lipedema mais. está escondido. Ele Tá é. escondido. O que não é invisível são aquelas mulheres que já passaram por todos esses traumas e não tinham informações e de repente evoluíram. Mas as pacientes que estão em estágios iniciais, você não consegue pegar tão fácil. Eu sou uma delas. O Carlos jura de pé junto que eu tenho lipedema. Eu não consigo fechar meu diagnóstico, porque não é tão simples. Porque se fosse só acúmulo de gordura, mas não é, nem sempre é. Nem sempre né? é isso que eu observei, não é. Então é uma série de A fatores. perna assim. mais linda que nós temos aqui é dela. Aham. Ainda mais agora. Gente, vocês precisam ver essa barriga que ela tem, que ela precisa mostrar agora. Eu já tô bem saidinha mostrando na rede social. Dudu tá mostrando. Daqui a pouco meu marido fica com ciúme. É bom porque ele não Dudu, tem, mostra. Tem sim, gente. O Carlos é daquele marido que só observa de longe, mas ele cuida ali, ó, do ouro. Uma mulher dessa, meu Deus, não vai cuidar agora não. ele ficou feliz. Ele falou, vou te dar uma escada pra você ficar feliz. Porque eu queria uma escada. Ele falou, não, tá caro. Eu falei, então tá. Eu falei, olha a minha bio, olha a minha gordura. Eu perdi um monte. Ele falou, vou te dar uma escada. Isso pra mim é uma atitude de amor, sabe? Pra muitos ia falar assim, você quer que eu emagreça mais? Mas ele falou, vou te dar, você merece. Super Gente, natural o meu emagrecimento. Aquela escada é o Cross, pelo amor de Deus. Nossa, isso é olha. Ai. Mas ela é boa. Bom, hoje não vai dar, hoje não vai dar. Ai, meu Deus. Agora, um conselho pra alguém que tá pensando em mudar o próprio corpo. Pode olhar pra câmera e dar esse conselho. A pessoa tem vontade. O que você falaria pra ela? Eu acho que o primeiro ponto importante é quando você quer mudar o seu corpo, você tem que entender o que está te incomodando no seu corpo. Mas como que você se percebe como o seu corpo? Primeiro, eu acho que o fato de você se amar é muito importante. E assim, quando você se aceita e entender que o seu corpo realmente... Você quer mudar algumas coisas, que nem no meu caso a prótese, a cirurgia do lipedema, você tem que entender que o amor que vem antes em você faz a diferença para você manter aquele cuidado pós-cirurgia. Porque se a gente não tiver esse amor próprio, você não vai conseguir manter essa cirurgia depois. Porque você vai continuar olhando de outra maneira. Ou às vezes você não vai ficar satisfeita, ou às vezes você vai comer compulsoriamente, ou às vezes você vai buscar outras justificativas que... é o amor próprio que tá te faltando. Então eu acho que assim, você quer mudar o corpo, eu acho que a cirurgia plástica é muito válida, eu acho que ela é todo mundo, se você tem vontade, você tem que fazer porque é muito bom. Eu acho que ela aumenta muito a sua autoestima, mas que você tem que ter aquele amor por você em primeiro lugar Antes, é muito né? importante. Para até mesmo o seu resultado ser muito bom. Porque essa sua saúde mental, para você olhar e entender o processo pós-cirúrgico. Porque o meu caso é um caso, mas tem casos de pacientes que precisam fazer o tratamento em relação à parte alimentar, precisam entender que ela precisa mudar o ambiente onde ela está, mas principalmente se ela não consegue mudar aquele ambiente, mudar como ela se sente naquele ambiente para que ela consiga evoluir com o resultado da cirurgia, porque senão ela vai falar assim, ai, não era isso que eu esperava. Ai, se frustra, né? Se frustra de outras coisas. É uma coisa, eu falo bastante sobre isso, que a cirurgia plástica, ela potencializa a sua autoconfiança, ela não cria, ela não gera, né? Então você precisa primeiro se amar, se respeitar, entender onde você tá, o que você gostaria, o que você quer, e a cirurgia plástica ela só potencializa, ela não vai te gerar. Então isso é uma das coisas, é o maior desafio que a gente tem hoje aqui, entender se aquela pessoa tá achando que a cirurgia vai transformar a vida dela
ela não vai, não nesse sentido, mas quando a gente consegue entender, resgatar isso, que a paciente, ela já entendeu que ela tem a parte dela, que ela é uma pessoa maravilhosa, como você sempre foi. Você é uma pessoa que, se você chegasse em qualquer consultório, Dri, acho que todo cirurgião ia falar, sai daqui, não precisa de nada. Mas não é sobre isso. Não né? é. E você falou uma coisa Nunca muito é. importante. Gente, ela tá falando isso, mas há muito tempo atrás, eu já fui no consultório deles, da Elo e do Carlos. É bom. E chegou lá, eles não queriam me operar. Eles falaram, vai embora. Vai procurar um psiquiatra se você te ajuda. E é verdade. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não se vê e você acaba se frustrando porque você quer um resultado que na verdade está em mim. Então, assim, por isso que eu tenho total confiança. Porque por isso que eu vim e falei, nossa, são as melhores pessoas. Porque que cirurgião fala assim, gente, vai embora. Gente, se você perceber, se você vai parar, mas não quer ganhar dinheiro? Não, eu quero que você sinta feliz, eu quero pra você, não precisa. Então é aquilo, pra você não ter aquela frustração, mas pra você entender o que é feito quando é necessário pra elevar a sua autoestima e principalmente a sua vida. Então, mais uma vez, pra mim vocês são maravilhosos, porque vocês olham pro paciente. A gente escuta, né? Antes de tudo, é olhar, entender o que aquela dor representa para aquele paciente. Então não é um simples fato de, uma cirurgia plástica, uma estética. Não, é o que aquilo representa na vida da pessoa, como que ela vai mudar e melhorar. Então, pra mim é muito legal, muito importante isso. E parabéns! Que lindo, obrigada! Eu queria agradecer a tua presença hoje, sempre muito bem-vinda aqui pra gente. A gente conversa muito fora daqui, né? Muito, né? Muito! Mas eu queria apresentar você para todos os nossos seguidores, pessoal que acompanha a gente nas redes sociais. E se você não acompanha ainda a Adri, qual é o teu Instagram, Adri? Nutri Adriana Bueno. Tá? Então segue ela lá, ela é super ativa, ela dá muita informação de qualidade, eu adoro o perfil, super ajuda muitas outras pessoas. E todas as vezes que você quiser voltar aqui, vai ser muito bem-vinda. Eu agradeço. Tá? Obrigada pela participação com a gente. Obrigada a vocês. Beijo.